Muito bem-vindos ao Papo de Direito, podcast que leva até você uma conversa diferente, leve, descontraída, com grandes nomes do direito e com muito conteúdo do universo jurídico. Eu sou Danilo Gaspar, juiz do trabalho do TRT da Quinta Região e professor da Verbo Jurídico, e neste episódio contaremos com a participação muito especial de um grande jurista, uma pessoa que eu tenho uma alegria e uma honra de chamar de irmão, mas mais do que irmão, um irmão mais velho, que é uma grande referência para mim, sempre foi, me abriu muito as portas da academia, é o meu querido e amado Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, mestre, doutor, juiz titular do trabalho da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, autor de diversos livros na área jurídica e, para além da área jurídica, apresentador, poeta e também professor da Verbo Jurídico. Pops, maneira carinhosa que você sabe que eu chamo você, seja muito bem-vindo a esse nosso Papo de Direito, esse podcast da Verbo Jurídico. Olá, Danilo, que prazer estar aqui com você no Papo de Direito. É uma satisfação imensa toda vez que me convocam aqui para uma aula aqui na Verbo Jurídico. Eu venho com muito prazer, tenho turmas muito legais, já fiz alguns amigos e a gente tem trabalhado vários temas, né, tanto no direito de trabalho, quanto no processo de trabalho, como no direito civil. Isso para mim tem sido uma satisfação imensa ver e ter tido você como meu aluno lá atrás na especialização, depois no mestrado, vê-lo crescer no magistério, ingressar na magistratura, despontar no mundo do direito em todo o Brasil, é uma satisfação, é um orgulho que tenho, porque o sonho de todo professor é que os seus alunos o vejam como um gigante, não como um gigante Golias, bíblico, opressor, mas um gigante para que vocês subam nas nossas costas e vejam onde nós não vamos conseguir chegar. E eu fico muito feliz de ver você brilhando aí pelo país e alcançando uma credibilidade, uma respeitabilidade, que é algo que eu tenho um orgulho paternal. Meu velho, eu estou à sua disposição para bater um papo sobre o que você quiser. Oi, bem. Ops, se não me falha a memória, você se graduou pela gloriosa Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em 1995, confere? Confere, confere. Eu fiz o curso ainda naquele modelo anterior que dá para fazer em 4 anos e eu, colei grau em 4 de fevereiro de 95, né, correspondente ao segundo semestre de 94, né. Já são mais de 30 anos, né. Que coisa maravilhosa. Você, como um belíssimo soteropolitano, natural de Salvador, conta um pouco pra gente essa sua trajetória até a chegada ao mundo jurídico, assim, em que momento você decidiu fazer o curso de direito, em que momento você decidiu fazer da sua vida a área jurídica? Bem, meu querido, eu nasci em Salvador, de uma mãe baiana, de um pai catarinense, e nasci em 72 e cresci, fiz meus estudos fundamentais aqui na Bahia, um colégio jesuíta, e tive nessa formação sempre uma preocupação muito focada nos estudos, sabe? Acho que meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha 48 anos, quando meu irmão nasceu, ele tinha 50, e aquela coisa, ele brincava dizendo que na idade de ser avô, fui pai. E aí, hoje isso é muito mais comum do que no passado, mas naquela época ele dizia: "Olha, eu preciso, filho, eu não sei se eu vou lhe deixar alguma herança, eu acho que não", e realmente não deixou, mas é do ponto de vista patrimonial, mas ele dizia: "Eu vou lhe deixar estudo, e o que você puder estudar, né, eu quero que você se dedique". E eu nunca passei fome, mas meu pai passou. E, ser criado por alguém que passou fome, faz com que a gente aprenda a valorizar ainda mais cada esforço, cada momento. E aí, a minha formação
foi muito focada em estudos, porque eu sou aquilo que a minha geração chama de um CDF, ou a geração nova, a sua, chama de um nerd. Eu sou um nerd convicto e com gostos geek, né. E aí, desde esse ponto, sempre gostava muito de estudar de tudo, né. Era um mundo no colégio, eu estudava instrumentos musicais, estudava línguas, né, e eu não era muito bom em esportes. O esporte que eu descobri já foi na maturidade mesmo, descobri o boxe, descobri um esporte que me dá prazer, tem serotonina, mas eu era todo menino gordinho, né, ou é zagueiro ou fica de goleiro. Então era a minha sina no colégio, mas na parte musical, na parte poética, na parte de estudos, e as pessoas acharam interessante, né, por eu fazer direito, porque eu era muito bom em matemática e física, né. Na verdade, meus primeiras atividades, né, eu com, 15, 16 anos, comecei a chamar de banca, hoje chamam de reforço escolar, né, de matemática e de física. Eu sempre gostei do magistério, e era engraçado, as pessoas achavam engraçado que eu dava aula de matemática e física fazendo piada, porque, eu sabia que a maior parte das pessoas tinha dificuldade, então eu dizia: "Eu preciso tornar o ambiente mais leve", né. Então, era engraçado fazer isso, e as pessoas, quando eu fui fazer o terceiro ano, era engraçado que as pessoas não perguntavam o que é que eu ia fazer em vestibular, elas perguntavam o que eu ia fazer engenharia o quê, porque para eles era natural naquela época, final dos anos 80, que eu fosse para a área de exatas. E quando eu declarei que ia fazer direito, eu lembro até ela tá viva, eu lembro de uma professora de matemática minha que ficou 2 semanas sem falar comigo, disse que era um desperdício, né, eu ir fazer direito, porque alguém que tinha um raciocínio matemático como o meu, não podia jogar fora aquele talento, né. Mas eu acho que eu acertei indo para a área do direito, anos depois, foi engraçado, encontrá-la. Mas por que que eu fiz direito? Na verdade, eu acho que muito pela influência paterna, né. Como eu disse, meu pai foi alguém que veio de baixo. Meu pai foi de tudo na vida, foi frentista, foi soldado, foi ajudante de ordens, office boy, foi de tudo. E fez cursos técnicos, né, de contabilidade, e nos anos 60 ia trabalhando como alguém com alguma noção pragmática, mas ele não tinha nível superior. E aí, nos anos 70, um primo meu de Santa Catarina, meu pai era um homem muito brabo, muito rigoroso, né, aí esse meu primo estava lá precisando de alguma orientação, mandaram para a Bahia para meu pai disciplinar. Aí meu pai, com aquele jeito brabo dele, disse: "Olha, moleque, você vai estudar direito e eu vou vigiar se você vai estudar direito". Aí matriculou esse meu primo Pedro num um curso pré-vestibular que tinha ali na Praça da Piedade, o curso Águia, né, e matriculou o Pedro lá, e meu pai se matriculou na no curso para ficar tomando conta do Pedro. Só que meu pai não tinha o segundo grau, né, completo, formal, né, certificado. E aí ele fez um supletivo, né, em 75, né, e junto com o curso do Pedro. E aí o que aconteceu, meu pai disse: "Você vai se matricular e vai fazer direito". Aí o Pedro fez o vestibular, perdeu e meu pai passou, né. E aí eu acompanhei meu pai fazendo direito, né, eu nasci em 72, meu pai entrou na faculdade em 76, né, formou em 80, eu fui para a formatura dele, e eu achava aquilo o máximo, né, na maturidade. Meu pai se formou com 56 anos, né, e ele sempre falava do grande leque que o campo do direito proporcionava de carreiras, de atuação, ou da própria noção da profissão liberal, e isso foi algo que, digamos assim, foi sendo implementado no meu subconsciente. E aí quando eu fui fazer Mexeu com você é, literalmente aquela época. disseram, né. E aí quando eu fui fa digamos assim, quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, parece que eu em casa não tinha outra opção não, era direito mesmo, né. Tanto que, aí eu E por me que
a área trabalhista depois. E aí é É, curioso, ao fazer essa pergunta, por que a área trabalhista depois, eu não posso deixar de olhar ali para aquela coleção que eu olhando para você isso, exatamente, de direito civil, uma das coleções mais famosas do Brasil, das obras mais famosas do Brasil. Eu, como baiano, tenho muito orgulho de dizer, de 2 queridos baianos, Rodolfo Pantone e Pablo Estorzi. É até curioso perguntar a você, e por que a área trabalhista? Então eu vou fazer a pergunta correta, e por que as áreas trabalhista e civil? Por que professor de direito civil, autor de direito civil e juiz do trabalho? é. E nisso eu entrei na faculdade. E aí o que acontece? É como a importância que nós, como pais, temos com nossos filhos. É só imaginar a importância que os nossos pais têm para mim, têm para nós, né. E aí, né, eu entrei na faculdade em 1991, meu primeiro dia de aula foi dia 1º de abril de 1991, ingressei na faculdade e logo depois a UFBA entrou na maior greve que tinha tido até aquele momento. E aí, eh nesse momento, meu pai teve um infarto e ficou no hospital. A gente dependia dele, né. Minha mãe era professora aposentada, ela se aposentou para tomar conta da gente, né, meio de meu irmão. E aí, de certa forma, bateu um desespero. Eu estava no primeiro semestre de faculdade, não tinha estudado praticamente nada, tinha ED constitucional, mas estava em greve. Meu pai no hospital. E aí eu digo: "O que é que eu vou fazer?" Porque se meu pai fosse embora, a gente não tinha uma reserva, um dado, era aí eu disse: "Eu preciso arranjar um emprego, preciso fazer alguma coisa". Eu tinha 18 anos para 19, 19, já 19. Aí abri o concurso para servidor do Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª Região. Eu no primeiro semestre. O que é que eu fiz? Eu comprei umas apostilas, entrei num curso preparatório, né, consegui uma bolsa no curso preparatório, e aí, eh, eu estudava no hospital, estava de greve mesmo. Eu no primeiro semestre eu sabia CLT quase todo de cor, né. E aí eu fiz o concurso, pra você ver como as coisas são interessantes. A prova do concurso foi num domingo anterior ao término da greve na UFA. Eu passei a greve toda estudando, fiz a prova, dei sorte, passei em primeiro lugar para nível médio, eu chamava auxiliar judiciário, hoje chama técnico judiciário, né. E aí fui nomeado, né, servidor da Justiça do Trabalho, né. Assim, o concurso foi em novembro de 91, a minha nomeação saiu em abril de 92, e aí comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho. Eu quando comecei no direito, eu era apaixonado pela magistratura estadual, né. Eu tinha um paradigma que era um juiz, da vara de família, que tornou-se desembargador, tornou-se vice-presidente, José Justino Pontes Telles, era uma referência para mim. E na faculdade eu já conhecia do tribunal e da amizade com meu pai, o desembargador trabalhista Washington Luiz da Trindade, né, que era professor de direito do trabalho e direito civil, né, além de direito econômico, econômico que tinha um conhecimento enciclopédico. Aí eu estou lá, muito bem, estudando na faculdade, tinha, tomado posse como servidor e comecei a ter um encanto pelo direito civil, porque eu queria meu projeto era ser juiz estadual. Só que, trabalhando na Justiça do Trabalho, querendo aprender, né, eu trabalhava na parte administrativa, no serviço pessoal, aí eu pedi para ir trabalhar numa junta de conciliação e julgamento, né, as varas do trabalho são nomes só em 2004, nós estamos falando ainda de 92, 93, e lá eu entrei, fui trabalhar na 14ª Junta de Conciliação e Julgamento com o saudoso, nos deixou há pouco tempo, Luiz Tadeu Leite Vieira, e fui ser assistente de juiz, só que eu fui o primeiro assistente na vida do doutor Tadeu, ele não tinha assistente, então ele não sabia o que fazer com assistente, porque os assistentes, na época, trabalhavam com a parte da execução. Como eu queria aprender tudo, eu fazia execução, fazia cálculo, era o secretário de audiência substituto, eu fazia de tudo um pouco, porque eu sempre dizia: "Eu quero aprender, me bota aí que eu faço", e ia fazendo.
E aí, de repente, ele era muito prático, um raciocínio muito rápido. Eu dizia: "Poxa, eu gosto desse negócio, eu vou ser juiz de trabalho para ser juiz estadual", né. E lá, fui me inspirando, e aí tive na graduação um grande professor, ainda vivo, o professor José Augusto Rodrigues Pinto, foi meu professor de Direito Material e Processual, né, as 2 matérias de trabalho na época, e eu disse: vou ser juiz de trabalho, vou ser juiz de trabalho". E aí, fiquei nessa linha. Na faculdade, eu amava o direito civil, né, eu fui monitor de direito civil, né, Pablo, meu parceiro de livro, foi monitorado por mim, eu não vou dizer que ele foi meu aluno, né, mas era daquela época que os monitores acabavam dando aula, né, e a gente acabou, fazendo uma parceria, e eu dei a sorte, formei 4 de fevereiro de 95, novinho interstício, virei juiz 10 de julho, todo concurso 10 de julho, com 5 meses e 6 dias de formado, tornei-me juiz com 23 anos. E nessa linha já fui, pouco depois já estava fazendo mestrado, né, aí voltei para terminar o mestrado na PUC de São Paulo, e aí estreiei no magistério em trabalho e em processo de trabalho. Mas sempre Se estava lá fosse o direito civil estava lá. presente, Aí se quando fosse vá, desculpa, não, desculpa, termine. eu estava ensinando na Universidade Católica de Salvador desde 97, 98, 99, fui convidado para ser professor titular, né, eu estava para defender já o doutorado, em 2000 na Unifax, e aí virei professor titular de Direito Processual do Trabalho em 2000. O que é que aconteceu? Em 2001 saiu o professor titular de Direito Civil, e o professor Eduardo Leão me chamou para ser professor titular de Direito Civil também. Aí eu fiquei titular de Processo de Trabalho em 2000, titular de Direito Civil, eu que sou um homem poliamorista, estava exercitando os meus afetos lá de vez. Que coisa maravilhosa, uma história que, além de inspirar, ela tem muitos significados, porque muitas vezes a gente tem até uma uma ideia fixa, assim, no sentido de seguir um caminho A ou B, e no direito as coisas são tão dinâmicas, que às vezes do estágio que você resolve fazer em uma determinada área, acaba lhe fazendo se apaixonar por aquela área, e você começa a se debruçar sobre ela, aí seja na advocacia, seja em concurso público. E além disso, e aí essa pergunta que eu lhe faço também, pessoas marcam muito a vida da gente, a história da gente. Você é uma delas para mim, nosso querido irmão Luciano Martinez também. Eu queria ouvir, assim, o senhor já citou o professor Washington Trindade, tive a honra de ser seu aluno no mestrado na Universidade Federal da Bahia, tive a honra de ter uma matéria com o professor Washington Trindade, realmente uma experiência muito rica que tenho na minha vida, na minha história acadêmica. E queria ouvir de você, se você pudesse escolher, assim, sabe, pra não se limitar a 1, mas 2 nomes que foram Eu muito eu importantes na sua trajetória como professor, como juiz, como jurista, de um modo geral. eu diria o seguinte, como professor, eu não digo 2, eu digo 4. Na verdade, eu acho que eu gosto de render homenagem aos meus professores. E eu tive 4 professores que se tornaram meus referenciais para quase tudo que eu fiz na vida. Eu posso dizer a característica que eu tirei de cada um deles, né. O primeiro já mencionado, o professor José Augusto Rodrigues Pinto, o único que é vivo ainda desse quarteto, né, do qual eu tirei um método. Trabalhar com método ajuda. É importante compreender isso, porque eu virei professor de metodologia no mestrado, fui seu professor de metodologia no mestrado, e a gente precisa combater a ditadura do pensamento único, a ditadura do método único. Não existe um único método. Um método é como um velho abadá de carnaval. A gente customiza para poder obter o resultado que a gente quer. E a gente precisa conhecer métodos, estudar métodos para, utilizando métodos, obter o nosso resultado. E eu aprendi método com Rodrigues Pinto. A minha forma de raciocinar, a minha construção, em textos é dele. Mas não foi só ele. A minha forma de tratar as pessoas é professor Antônio Carlos de Oliveira, que dá nome inclusive ao nosso prédio lá da Justiça do Trabalho do 1º grau, né. É um homem encantador,
né, é meu exemplo de urbanidade. A nós como juiz, eu estou na magistratura há 30 anos, né, a gente acaba tendo uma tendência muito grande à prepotência, à arrogância, a a se achar o máximo. Então, ter a gentileza, a humildade de tratar a pessoa, nunca anestesiar nossa capacidade de se indignar, mas lembrando que o processo parece um jogo, porque tem regras, prazos e players, mas não é um jogo. Ali estão as esperanças de alguém. Tratar com dignidade, isso é a cara de Antônio Carlos Oliveira e é a minha inspiração também. Mas eu tenho mais outros 2, né, no campo da oratória, o monstro da oratória, José Joaquim Calmon de Passos, fui assistente dele 4 anos, e quando eu entro para debater com alguém, eu aprendi com Calmon a ir na jugular, entende. Então, era algo que a minha forma de argumentar quando eu me torno incisivo, é muito parecido com Calmon. Eu emo Todo professor inspirador, a gente acaba emulando, a gente acaba imitando na formato, e Calmon era um deles. E o quarto, o professor Edivaldo Boaventura, né, que me trouxe um complemento a Rodrigues Pinto, não o método, mas a disciplina. A disciplina de publicar, a disciplina de produzir, a disciplina, nós somos parceiros no trabalho e debate, então eu puxo para mim a responsabilidade para fazer as publicações, pra porque se a gente não fizer a coisa com disciplina, a gente pode ter flexibilidade metodológica, mas sem disciplina não dá. Por quê? Porque desapego à forma, ao método, é indolência intelectual. Deixa a vida me levar. Não, a gente precisa buscar os nossos caminhos, descobrir os nossos métodos e aplicá-los. Então, esses 4 são referências. Mas eu podia ficar falando aqui a tarde toda. Eu posso pensar no professor Mil Tavares, que foi o melhor professor de direito civil. Eu posso lembrar dos meus professores da graduação. Há muita gente que inspira, né, porque, ser professor é aprender a conjugar 3 verbos, Danilo, né. O professor, ele precisa saber vivenciar a conjugação de 3 verbos: seduz, induz e deduz. O professor tem que seduzir seus alunos, para que eles se apaixonem pelo aquilo que ele ensina. O professor tem que induzir seus alunos a produzir, a pensar, a ter resultados. Para quê? Para que o professor faça com que o aluno deduza suas próprias conclusões e descubra seu próprio caminho. Siga aí, meu irmão. Que maravilha, que maravilha. E dessa ideia dessa relação, né, professor, juiz, jurista, a gente acaba também tendo relações muito marcantes com alunos. Ou seja, da mesma maneira que a relação é marcante do aluno para o professor, tem muitos alunos que inspiram também, que deixam ali algum tipo de legado, que levam a nossa reflexão, e aí eu fico imaginando quantos nomes já não estiveram aí com você ao longo dessa sua história, dessa sua trajetória, marcando essa sua vida e tendo também a oportunidade de replicar aquilo que você traz, aquilo que você faz, a sua relação com seus alunos e suas alunas também. Não falo aqui apenas como aluno, mas como amigo que acompanha isso. Ela é muito bacana, ela é muito marcante, sabe, pontos, pela forma que você lida com essa relação professor-aluno, e imagino que alunos e alunas também tenham deixado e deixam algumas marcas pelo seu caminho aí. Eu acho que a relação de discipulado, a relação do magistério, ela é a parábola do semeador. A gente não desperdiça a semente, a gente fica torcendo que alguma frutifique, né. A condição, ninguém faz nada sozinho, alguém fez antes de nós e alguém fará depois. A vida acadêmica, a vida de produção intelectual não é uma corrida isolada, é uma corrida de revezamento em que cada um passa o bastão. Aqueles que me antecederam passaram o bastão, algumas pessoas correm ao meu lado e eu estou passando o bastão para uma nova geração que vai atuar
Isso é ter a consciência disso é libertador e é recompensador, porque eu sou uma pessoa que olha para outra e vê que ela não está se sentindo bem, eu pergunto como ela está e eu espero a resposta, né. Por quê? Porque, eu acho que é importante a gente se importar com as pessoas. E a minha relação no magistério é de cuidar, eu gosto de cuidar. Na minha no meu memorial de professor titular da Universidade Federal da Bahia, eu abri um capítulo, né, da descendência acadêmica. Por quê? Porque eu achei que era importante, se eu queria ser professor titular da autarquia, você não pode querer simplesmente cumprir uma carreira e sem se tornar inspiração, sem se tornar uma liderança, sem deixar uma descendência. A gente precisa, na condição de professor, deixar discípulos e não fãs, porque o fã ele fica encantado com a aula, não, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu quero que meus alunos se tornem professores, se tornem juízes, se tornem produtores de conteúdo, e eu quero inspirá-los, e eu quero estimulá-los, e isso é muito importante. E eu fiz questão, conversando com o nosso amigo, nosso irmão Luciano Martinez, eu dizia assim: "Olha que coisa interessante como minha cátedra é de direito civil na Universidade Federal". E aí eu disse: "Olha, quase falando um pouco de direito de família, porque eu falo da minha ancestralidade, porque eu falo dos meus professores inspiradores, eu falo da minha colateralidade, com os meus irmãos de caminhada, e eu falo da minha descendência, ou seja, de pessoas que se tornaram referências em minha vida como você, né, você é um talento, um diamante que eu ajudei a lapidar lá no começo e que teve a sua carreira, né, o seu nome no campo do magistério. Eu fico muito feliz, a sensação de ser professor há tantos anos, né, eu brinco sempre com os alunos, gente, eu fui juiz com 23, professor de matemática e física com 15, mas professor de direito com 24, né. Ou seja, eu fui menino prodígio, hoje eu sou no máximo um coroa simpático, mas dentro dessa linha, para mim é interessantíssimo quando a gente deixa de contar história e vira testemunha da história, e passa a poder ver o brilho de cada um que vai se desenvolvendo. E eu sou um privilegiado por ter, o destino reservado ao meu primeiro lapidar, né, vários diamantes como você e tantos outros. Que coisa linda, muito, muito, muito bonito e uma honra muito grande para mim fazer parte dessa história. Mas o que nos move e o que nos traz aqui, além desse bate-papo leve, descontraído, como me referi no início, o que é a essência desse projeto, também a gente tem a oportunidade de pensar e debater alguns temas jurídicos. E eu escolhi um para que a gente possa fazer algumas reflexões aqui, e é a temática da terceirização no âmbito do serviço público. Esse tema da terceirização do amplo serviço público, que vem aí sendo alvo de debates desde talvez 2011 com a ADC 16, fazendo reflexões ali sobre o artigo 71 da Lei 8666 de 93, veio com tema de repercussão geral, até talvez, quem sabe, o último capítulo ou o início do último capítulo com o tema 1118 de repercussão geral, que gira em torno do ônus da prova, ou de quem seria o ônus da prova, da comprovação da falha da fiscalização por parte da administração pública. Vou te fazer uma pergunta mais geral aqui, você fica absolutamente livre para fazer suas reflexões e tecer seus comentários. Como é que você enxerga que ficarão as coisas em relação à terceirização no âmbito do serviço público, pós essa onda de julgamentos, partindo desde a DC-16 até chegar à mais recente, que é o tema 1118 da repercussão geral. Não estou aqui querendo exercer com você nenhum tipo de, eh, exercício de futurologia, mas assim, enquanto pensadores mesmo do direito, agentes do mundo jurídico, a gente sempre busca preparar, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, porque
as coisas vão continuar chegando, os temas vão continuar batendo a porta, por meio de perguntas no âmbito acadêmico, por meio de ações judiciais no âmbito do poder judiciário e debater, eu gosto muito dessa palavra que a gente tem aí juntos já há alguns anos, a coordenação aí do projeto Trabalho em Debate, é um nome que eu tenho um carinho muito grande, porque só acredito no conhecimento mediante essa troca, mediante essa construção recíproca de conhecimento, então debater o tema é sempre muito importante. O que é que você imagina que será aí a terceirização do serviço público no futuro? Eu vou falar sobre o tema, mas eu vou me permitir ampliar um pouco o horizonte, tá? Eu vou falar um pouco sobre a terceirização e falar um pouco da terceirização para o serviço público, para poder responder, mas entender digamos assim, uma contextualização, porque talvez eu vá surpreender um pouco aqui, porque as pessoas estão, muito perplexas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e estão, dizendo: "Meu Deus, como é que vai ser a partir de agora?" E eu não estou. Não tô. Eu vou explicar isso, é preciso entender. Agora é preciso ter filtros para explicar um pouco essa questão. É preciso entender que terceirização para a doutrina tradicional do direito do trabalho, sempre foi mal vista, né. É preciso compreender que a ideia de marchandagem, a ideia de intermediação de mão de obra, nunca foi muito bem aceita no mundo ocidental, pensando em Europa continental, né, pensando na segunda metade do século XX para cá, né. Era algo que era mal visto e convertida naturalmente ou reconhecida comumente como um elemento fraudulento. E por isso as intermediações de mão de obra no em sentido tradicional sempre foram vistas como ilícitas, e a gente toma como referência o velho enunciado, depois chamado de súmula 256 do TST. Só que, criou-se um neologismo para a intermediação, quase como uma ou digamos assim, as pessoas gostam dessa expressão, uma gourmetização da intermediação com o nome de terceirização. A ideia de terceirização como um modelo de administração, de gestão de empresa, para uma concentração em finalidades sociais, concentração em atividades mais direcionadas, e toda a complexidade de se ter uma empresa pudesse ser deslocada do ponto de vista da produção para outras empresas. E isso começa inicialmente com o trabalho temporário, na lógica de que imaginar que a a contratação, o treinamento de mão de obra é algo que é custoso e, às vezes, que é trabalhoso, porque nem sempre todo mundo se adapta. E precisando de respostas rápidas, imagina-se a intermediação para uma situação de acréscimo excepcional, de tarefa ou substituição temporária do pessoal permanente, ter algum tipo de intermediação. E aí surge o conceito de trabalho temporário para o direito brasileiro, que é, na verdade, uma intermediação em função de situações tópicas. Esta previsão, 6.019 de 74, né, vai lá e dizer: "Olha, isso aqui pode, porque é um modelo empresarial específico dentro de uma atividade". A disciplina legal veio e aí se colocou. Mesmo com disciplina legal, muita gente dizia que era fraude, muita gente tentava o vínculo direto, mas a disciplina legal estava lá. No mesmo sentido, a própria e aí no Brasil, a vigilância armada. Vigilância é segurança armada. Você não vai entregar uma arma de fogo para alguém, aí é miliciano, é jagunço, é outra coisa. Não, nós estamos pensando em uma atividade, eu preciso de uma fiscalização. Ter uma uma arma de fogo, entregar uma arma de fogo para alguém é alguma coisa que precisa
um mínimo de fiscalização. Então, aí começou-se a ter essas previsões. Eu estou explicando tudo isso para, comendo pelas bordas, explicar a resistência da terceirização, no mundo e no Brasil. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água, ou fura. E aí o que é que acontece? Independente da visão da doutrina sobre isso, a teoria da administração compreendia a ideia do neologismo terceirização como um modelo de excelência empresarial, para que eu pudesse focar naquilo que efetivamente interessava. Esse conceito de atividade fim, que não é um conceito jurídico, é um conceito de administração. E aí esse discurso vem ao Brasil, né, e na própria prática das relações, a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria jurisprudência é o advogado, né, na provocação o juiz leva a fama. E nessa perspectiva, o que é que aconteceu no Brasil com terceirização? Ora, o TST, no velho enunciado 256, ilicitude, 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 fora previsão legal específica. De repente, nos anos 90, com uma onda, neoliberal maior, com o TST numa perspectiva um pouco mais aberta a essas modalidades, vai dizer: "Olha, vamos repensar", e aí é feito o enunciado 331, súmula 331 do TST. Para quê? De certa forma, para abrir um horizonte da possibilidade de terceirização, sim, pegando um conceito que não é jurídico, um conceito de administração de atividade meio, além daquelas previsões específicas. Só que inovando, com base nas postulações deduzidas pelos advogados, com base em analogia à antiga Lei 6.019 de 74 para o caso de falência, ou do artigo 455 da CLT, no caso da subempreitada, criando uma responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços sem previsão legal. Aqui o professor de direito civil precisa dizer, porque as pessoas não sabem. Cara, subsidiariedade, não existe obrigação subsidiária, né. O que há é responsabilidade subsidiária. Então, nessa perspectiva, nós temos a priori uma subsidiariedade como uma solidariedade com benefício de ordem. E aí o que é que acontece? Essa súmula 331 regeu a terceirização no Brasil durante anos, anos. E nós nos acostumamos como essa ser a disciplina jurídica brasileira de terceirização. Ó, pode terceirizar se for em atividade meio e mas responde. Onde é que estava isso? Não estava, estava no pretérito, na lei, estava na súmula. Durante muitos anos, fomos regidos por uma súmula do TST. Aí o que é que tanto que fomos regidos pela súmula do TST, vem e aí começa a discussão, mas isso aplica para a administração pública, a sua pergunta, aplica para a administração pública, aí o que é que nós tivemos? Nós tivemos a Lei 8666 de 94, a Lei de Licitações, no artigo 71, dizendo expressamente que não havia responsabilidade da administração por débitos trabalhistas, tinha responsabilidade solidária pelo débito previdenciário. Para o trabalhista ou qualquer outra natureza não tinha nada. Nada. E mesmo com uma lei dizendo que não havia responsabilidade, o TST, tal qual um menino mimado, batendo perninha, modificou a súmula 331 para dizer que responde inclusive a administração. E ainda, sabe, feito um menino mimado, ainda botou um parêntese do artigo 71. Ou seja, sem declaração de inconstitucionalidade, não, simplesmente pensando, legislando, pensando por uma aplicação analógica em função de postulações deduzidas pelos advogados, trouxe uma disciplina genérica dizendo: "Opa, responde sim".
Não importa a lei, responde. Faça-se a parêntese. A Lei 8666 não foi pensado para terceirização. A lei de licitações não foi pensado para isso, para bens e serviços, para questões tópicas, não para uma substituição de mão de obra permanente, que foi o que acabou gerando essa pletora de processos. Mas tudo bem, a lei dizia uma coisa, a ST dizia outra, sem nenhum tipo de declaração de inconstitucionalidade. Vivemos com essa redação, aí vou chegar na pergunta finalmente, que essas premissas estavam importantes. 10 anos, o enunciado era muito mais antigo, mas 10 anos desde a Lei 8.666/94 até que foi ajuizado a ADC 16. A ADC 16, por obra e graça lá do governo do Distrito Federal da época, José Roberto Arruda, né, fez-se numa perspectiva de: "Opa, temos que declarar a constitucionalidade". Por quê? Porque a Justiça do Trabalho continua mandando pagar. Só que a Justiça do Trabalho nunca declarou a inconstitucionalidade do artigo 71. Era uma ideia de uma disciplina ética, ou seja, se arvorando ao legislador por suposta aplicação extensiva ou analógica. E aí, claro, o Supremo disse: "Não, é constitucional, não vejo inconstitucionalidade nenhuma no artigo 71". E aí o que que acontece? A Justiça do Trabalho, nesse ponto, teve que adaptar isso, porque veio a DC 16, aí correu-se a adaptar a súmula 331. Voltou à redação do inciso 4, a redação anterior, que não mencionava, e adaptou a ideia de responsabilidade da administração, a ideia de responsabilidade da administração, para o que o Supremo Tribunal Federal já falava sobre responsabilidade civil do Estado, para dizer que responsabilidade civil do Estado é objetiva? Não! A responsabilidade civil do Estado é objetiva na conduta positiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Mas na conduta omissiva, na conduta negativa, ela é subjetiva. Ela demanda uma responsabilidade civil subjetiva. E aí o que é que acontece? Fez-se essa adaptação no enunciado 331 e muitos juízes do trabalho, né, eu inclusive, né, passou tudo como dantes no quartel de Abrantes, a gente passa a fazer. Por quê? Porque, claro, o que é que excluía? Excluiu que, obviamente, se o empregado terceirizado está sendo assediado sexualmente pelo seu chefe na sede da empresa e não da terceirizada, não tem como verificar. É claro que a tomadora não tem responsabilidade, mas foi a barra rescisória, paga FGTS, a gente saía condenando da mesma forma. Aí por quê? Porque teria lá uma violação de um dever de fiscalização do cumprimento do contrato. Aí nesse meio tempo, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a lei de terceirização, né, que modificou a lei 6.019/74, e aí de repente a responsabilidade subsidiária deixou de ser criação do TST, tornou-se direito positivo, ou seja, a gente não precisa da súmula 331 para pensar em responsabilidade em geral na terceirização. A lei hoje já traz, né? Nesse meio termo, lembrando-se que criaram um conceito de atividade profissional específica, mas a reforma trabalhista em 2017 abriu a porteira para dizer terceirização pode em qualquer atividade, inclusive atividade fim. Por quê? Porque aí nós temos um influxo econômico que vai reconhecer que esse é um modelo de organização empresarial que é compatível com o mundo moderno, em que trabalha-se com PJs, em que trabalha-se com outras formas, porque precisa de diminuição de custos mesmo. E os benefícios trabalhistas da contemporaneidade são menores do que do passado mesmo. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvores. E é preciso
compreender. Ah, é que no passado eu recebia, mas o passado fica no passado. O presente hoje precisa estabelecer dentro de um determinado parâmetro de equação econômica. E aí o que é que acontece? O Supremo disse: terceirização pode em qualquer atividade. Ponto. Esses são os marcos legais e jurisprudenciais. Chegamos agora na decisão do Supremo, que todo mundo fica escandalizado, e eu não. Agora, a gente precisa mudar a mentalidade. Por quê? Porque o que é que acontece na decisão do Supremo? E é isso que eu vou fazer a provocação, que podem achar que não, ele ficou neoliberal. O que é que acontece? É que até a decisão do Supremo, responsabilizar o Estado era muito fácil. Perceba você, como gestor público, hoje, numa determinada, faz uma terceirização de atividade de limpeza, de segurança, e você manda cumprir, manda verificar, manda fazer. E de repente, era porque era gestor público, porque era o Estado, eu tinha que pensar em responsabilidade. Presume que não fiscalizou. Mas espera um pouco, presume que não fiscalizou? Uma presunção de fato negativo, de ato negativo, ou seja, que não fiscalizou? Por quê? Porque se teve descumprimento, é que não teve fiscalização. É isso. As pessoas precisam acordar para a realidade. Shit happens. As pessoas precisam perceber que nem tudo o que acontece é por falta de fiscalização. Empresas quebram, há situações dentro da própria incúria, há situações de mudanças cambiais, mudanças tributárias, ou má administração mesmo. Agora, a administração pública vai responder pela má administração? Aí a lógica é imaginar o quê? Que a gente precisa acordar para a realidade e se mover um pouquinho. Por quê? Porque o que é que a gente estava transformando na prática? A responsabilidade subsidiária estava virando uma responsabilidade civil objetiva pelo risco social. Não pagou, alguém tem que pagar, vai ter que ser o Estado. Isso é inadmissível. E o que o Supremo está dizendo, no final das contas, é isso. Agora, a administração pública não responde, não foi isso que prevaleceu no Supremo. A administração pública responde, mas é preciso demonstrar que ela foi omissa. Ou seja, não vai ser mais fazer uma petiçãozinha pedindo as verbas decisórias lá e bota no polo passivo a administração para ver se ela paga. Não. Aí isso vai ser aventura jurídica. Você agora vai ter que pensar, e por isso a importância da atuação sindical, por isso a advocacia militante nesse ponto verificar, tá tendo um problema, não vamos só esperar que o juiz do trabalho vai resolver, não. Vamos na relação jurídica material, vamos exortar quem é que está fazendo, verifique, exija, traga, produza a documentação antes do processo. Ah, não vai dar muito trabalho, então você vai ter improcedência. Por quê? Exato. Porque de fato você precisa e perceber que não pode mais começar a questão a partir do ajustamento da ação. Você precisa verificar na relação jurídica de direito material se houve uma omissão estatal na fiscalização. E o ônus da prova é do autor. Ah, não, eu quero fazer uma inversão do ônus da prova, eu quero pensar numa presunção. Aí é o direito de Hogwarts. É defesa da arte das trevas. Como está dando muito trabalho, eu vou falar cruciatus, expecto patrono, avada kedavra, e a mesma coisa, eu vou dizer inversão do ônus da prova, e aí eu vou ter a satisfação do crédito do meu cliente. O direito fica muito fácil se for feito por professor Snape de Hogwarts. Mas o direito não é feito pelo professor Snape de Hogwarts. Então, quem atua na advocacia, isso vai limitar a atuação do advogado. Vai do preguiçoso, vai do que quer ganhar fácil. Aquele que atua, que vai verificar, opa, eu atuo nesse campo, verificar, estou a exortar, mandar aqui, o Ministério Público está sabendo disso, eu preciso verificar, vamos fazer isso, vamos produzir prova de que nós estamos trazendo isso.
e levar para o processo. Aí a administração vai ter que fazer. E aí Que começar a fazer bacana. isso, minha sentença vai continuar mandando a administração pública pagar. Agora, eu não tenho que produzir prova para alguém que está começando a querer fazer uma aventura jurídica. A gente precisa compreender que quando a administração pública paga, e eu não tenho o menor problema, que juiz só pode ter medo de uma coisa, medo de ter medo, o juiz não pode ter medo de condenar a administração pública, mas quando a administração pública está pagando, somos todos nós que estamos pagando. Então, vai ter que pagar? Vai, mas você tem que provocar antes. Eu Essa que sua vou. reflexão, é essa sua reflexão, assim, é uma reflexão muito importante para a gente perceber que no direito, e aí a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada, essa polarização está sendo muito colocada no direito, não necessariamente uma determinada interpretação jurídica significa o fim de mundo. Ou seja, não necessariamente a tese que prevaleceu no tema 1118 de repercussão geral vai significar uma ausência completa de responsabilidade por parte da administração pública. A gente precisa ter também um senso de responsabilidade, no sentido de que a construção do direito, ela é uma construção coletiva e ela é uma construção que muitas vezes exige de nós fazer algo além e simplesmente defender aquela nossa posição, aquela nossa ideia. Eu vou ser bem mais incisivo, sabe. O que nós estávamos defendendo, o que eu estou vendo o pessoal defender, é a zona de conforto. Porque no campo do direito, nós queremos fazer as coisas, porque as coisas sempre foram feitas dessa mesma forma. E o fato de uma coisa estar sendo feita errada, não quer dizer que ela se tornou certa. Nós temos um preceito legal trazendo um dado, nós temos que pensar na preservação da administração pública e nós temos que também exortar a administração pública à sua responsabilidade. Mas não é papel do juiz do trabalho, a menos, claro, é uma ação civil pública e a gente está fazendo nesse ponto, fazendo nada, mandando que a administração. Aí ele foi limite. Sim, Mas claro, numa sem ação de dúvida, sem dúvida. cobrança, sem ter título, Eu isso é um tenho absurdo. eu tenho certeza de que essa sua reflexão, de que essa sua provocação, ela só vai ajudar a quem acompanhar esse podcast, a quem ouvir, a quem, ver esse podcast, porque a gente só consegue evoluir, a gente só consegue amadurecer contribuindo com o debate, e não apenas repetindo uma determinada ideia ou mantendo o status quo. Então, assim, já partindo para um bate-bola final, que é o momento que a gente separa aqui nesse podcast para, além de descontrair, deixar a imagem de quem é o nosso convidado, e a sua imagem já está aí muito marcante na história do direito brasileiro, mas quem sabe com essas respostas aí, nesse bate-bola, as pessoas possam te conhecer ainda mais. Então, a dinâmica é a seguinte: ao fazer aqui agora um bate-bola com o nosso querido convidado, fazer algumas perguntas para conhecer ainda mais essa figura especial e maravilhosa, que é o professor Rodolfo Totona. Ops, um hobby. Música é meu hobby, eu gosto de cantar, eu gosto de compor, eu gosto de construir, eu gosto de viver a música, eu gosto de apreciar a boa música. Então, eu fico brincando, quando eu era menino e entrei na magistratura, eu queria ser ministro do TST. Hoje eu quero ser Vinícius de Moraes e fazer minha música e minha É, poesia. que coisa maravilhosa. Um livro de área jurídica ou não. O livro da área jurídica que mais me marcou é um livro pequenininho que eu acho fundamental, acho que ninguém que não tenha lido esse livro pode saber direito, que é o Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, de Celso Antônio Bandeira de Mello. É preciso entender isso, e nós nascemos numa sociedade excludente, machista, misógina, discriminatória. Compreender
o que é igualdade, é fundamental, é um tema da contemporaneidade. Se um livro jurídico para começar seria esse. Agora, livros em geral, eu tenho de monte, eu gosto muito de ler. Um que eu gostei, eu li há alguns anos, mas eu achei tão legal, as pessoas acham estranho porque é um livro grossão, mas eu li no final de semana, porque é a história do Brasil, né, a gente aquele Código da Vida de Saulo Ramos é uma delícia, quem sabe escrever bem, o texto flui e é uma beleza. O momento mais difícil da sua vida, seja da sua carreira, seja da sua vida pessoal. É, o momento mais difícil da minha vida, então vou dizer 2, né. O momento mais difícil da minha vida foi quando minha mãe caiu, né, minha mãe passou 4 anos numa cama, e eu fiquei deprimido, depressivo, tive que cuidar dela até ela partir em 2016. Esse foi um momento muito forte, porque não foi um momento, foi uma fase, né. E eu tinha que me manter forte para cuidar da família, para cuidar dos processos, para cuidar da vida, mas foi algo muito grande. Agora, se fosse um momento mais terrível da minha vida, foi quando minha filha teve um acidente. E ali foi um momento em que eu desmoronei. Mas ela tá bem, tá ótima, tá linda, maravilhosa. E o momento de alegria, o de maior alegria? Melhor, você sabe, vai ser o mesmo para todo mundo. Quem é pai é quando nossos É. filhos nascem, não tem jeito. A sensação de ser pai é a melhor coisa do mundo, é a melhor atividade. Então eu gosto de ser pai, eu gosto de ser pai sempre. Eu sou pai dos meus filhos humanos, sou pai dos meus filhos caninos, sou pai dos meus alunos, sou pai de todo mundo que chega perto de mim. E aí, o exercício da paternidade é uma benção. E por fim, pontos. Se fosse pra dar uma dica para alguém que quer ser juiz ou juíza, qual seria a dica de ouro? Dica de ouro: disciplina. Não existe um método único, você tem que descobrir um método que você funciona e você tem que segui-lo, você tem que ter foco, né. No meu método, eu tinha que fazer um curso preparatório, eu tinha que porque o curso preparatório não lhe aprova, o curso lhe preparatório lhe prepara para a aprovação. Então, o que é que acontece? O curso preparatório, ele te mantém estudando. Ele é um componente importantíssimo para a maioria das pessoas para o exercício da disciplina. Então, a dica é disciplina. Como o método você vai ver o melhor para você. Eu sugiro, faça um curso preparatório, reserve algumas horas por dia para estudo, ainda que seja manhã, ainda que seja de noite, ainda que seja madrugada, um horário possível que você possa estar focado e possa fazer o seu plano. E você vai conseguir. Se você focar, disciplinar, pode demorar, pode, mas vai, eu tenho fé nisso. Aproveita então, vou deixar a palavra com você para sua mensagem final, sua palavra de despedida aí. A minha palavra de despedida é: meus amigos e minhas amigas, aproveitem esse talento que é o professor Danilo Gaspar, aqui no Verbo Jurídico, curtam esse programa, compartilhem, né, comentem. Ter a oportunidade de interação é fundamental. E para todos e todas que estão aqui se preparando para concurso, se preparando para a pós-graduação, se preparando para uma mudança de vida, eu digo: o estudo emancipa, o estudo liberta. Na minha vida pessoal, eu não eu não só tem 4 maneiras de você conquistar seu lugar ao sol: você nascer rico, você ganhar na loteria, você casar com alguém rico. Eu perdi essas 3 oportunidades. A quarta é estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Eu acredito nisso. Que maravilha! E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir a página da Verbo e acompanhar o podcast Papo de Direito para não perder nenhum episódio. Porque aqui teremos sempre muito conteúdo e convidados especiais. Muito obrigado, professor Rodolfo Pamplona.
Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou nesse episódio. Muito axé e até a próxima. Até a próxima.